que eu gostaria de saber, primeiro, então, o que é o Eneagrama, que foi citado aqui? O que é o quarto caminho? E como o Eneagrama e o quarto caminho dialogam? Se é que dialogam? Já são 3 perguntas em uma. Sim. Eu acho que, primeiro, o quarto caminho, e falar em quarto caminho pressupõe pelo menos 3 anteriores, né? Para chegar num quarto tem que ter o primeiro, o segundo, o terceiro. E falar sobre esses 3 caminhos, para dizer que existe um quarto, já é como começar a falar do quarto caminho. O quarto caminho refere-se, então, a um caminho que, na nossa linguagem, é lembrança de si, mas que, na linguagem, se a gente estender isso para uma linguagem religiosa, espiritual, ou das tradições, principalmente das tradições orientais, nós vamos encontrar outras palavras. Nós vamos encontrar a palavra iluminação, nós vamos encontrar a palavra despertar da consciência, nós vamos encontrar a palavra salvação da alma, se pensarmos no mundo judaico-cristão. Então, esses caminhos para a iluminação, para o despertar, para a salvação ou para a lembrança de si, que então podem supor um quarto caminho. E o quarto caminho é um que já percebe e já demonstra, e aí então depois o Eneagrama vai, digamos, vai decompor esses 3 iniciais, essas 3 iniciais partes, então, que num primeiro momento nós temos que nos dar conta de que nós somos seres tricerebrados, que nós temos 3 cérebros, e que a esses 3 cérebros correspondem 3 seres internos. Então, os caminhos do autoconhecimento, para dizer que existe um caminho, outro caminho, um terceiro e depois um quarto, existe um caminho, por exemplo, que é o caminho do Fakir. O caminho do Fakir é o caminho da iluminação através do corpo, através do centro instintivo motor, que é uma parte de nós que corresponde a um cérebro nosso, que é o nosso tronco cerebral. Então, vocês todos já ouviram falar no Fakir, no caminho do Fakir, de alguma forma, que é um caminho como que de sacrifício do corpo. É o ascetismo, é o jejum, é a exposição do corpo a altas temperaturas ou a baixas temperaturas, meditações prolongadas, como que levando o corpo, levando o instinto a uma exaustão e poder chegar, então, a encontrar essa libertação do corpo. Seria como que, então, uma iluminação. Né? Um segundo caminho que corresponde... Só um ponto. Parece que chegou uma pessoa que fala espanhol e um pouco de português aqui. Se puder falar um pouco mais espaçado, só ter essa lembrança. Okay. Então, esse primeiro caminho, o caminho do Fakir, é o que corresponde, então, ao corpo. Um segundo caminho, que seria mais o espírito do mundo judaico-cristão, como um caminho de salvação, é o caminho do monge, que é o caminho mesmo da compaixão, é o caminho que corresponde a um cérebro intermediário, é um caminho de iluminação através da doação de si mesmo para a causa, como entregar-se à causa, né? E um terceiro caminho é o caminho do yogi, que é o caminho do desenvolvimento da mente, é um caminho, então, do autoconhecimento através do controle do cérebro e o domínio do corpo. Esse corresponde, então, ao nosso cérebro, ao terceiro cérebro. E o quarto caminho, então, que é o caminho que nos foi demonstrado pela escola, principalmente de Gurdjieff, o Gurdjieff é que traz isso para nós no século XX, que também traz o Eneagrama pela primeira vez para o Ocidente, como uma coisa que não era conhecida, que era uma coisa que era do mundo oriental. E o quarto caminho, então, corresponderia ao homem na Terra, ao homem que se reconhece como aqui humano. Explico isso dizendo que os caminhos, os outros caminhos, o caminho do fakir, o caminho do monge, o caminho do yogi,
são caminhos de retiro, são caminhos de retirar-se do mundo, retirar-se da civilização, retirar-se da sociedade, retirar-se do coletivo. São caminhos de isolamento. É como, então, o homem se retira da experiência humana, como ela é, da experiência coletiva humana, e vive numa forma, digamos, restrita. E o quarto caminho, então, poderia ser expressado como o homem na Terra da seguinte forma: o homem que aprende que não é daqui, que ele percebe que ele não é daqui e que ele está aqui passando um tempo. E que o quarto caminho, a lembrança de si, então, consiste em aprender a estar aqui no mundo, sabendo que não é do mundo. Então, estar no mundo sem ser do mundo é a experiência do quarto caminho. Estar aqui sem ser daqui. Né? Desde uma compreensão que nós chegamos aqui, que vamos ficar um tempo aqui, que o planeta, ou a Terra, ou o mundo não precisa de nós, o planeta, a natureza não precisa do ser humano, a natureza é como que uma expressão de Deus para o ser humano, é tudo oferecido para nós, mas que nada depende de nós. Então, nós estamos aqui, não somos daqui. Talvez os animais, os bichinhos, talvez um pernilongo seja muito mais daqui do planeta do que nós. Nós temos uma passagem por aqui e nós temos, então, que como que descobrir, ou revelar, ou lembrar em si mesmo, lembrar dentro de si o porquê que eu estou aqui. Como é que eu cheguei aqui. Quando nós chegamos aqui, o que acontece é que existe uma parte de nós que vem e que chega, que é um corpo, que é um bebezinho que nasce. Esse bebezinho, ele tem um jeito, ele tem uma carinha, ele tem um cabelinho, ele tem os olhinhos assim ou assá, ele tem uma expressão assim, tem o corpinho assim ou assim. É algo que vem, que ele traz. E junto com isso, existe um ser que vem, que nessa linguagem do quarto caminho nós chamamos de a nossa essência. Então, existe uma essência que chega, e essa essência ela é recebida aqui, num ambiente, numa casa, numa família, digamos, num jardim, ou numa situação ambiental. E quando nós chegamos aqui, nós começamos a receber informações, e essas informações vão como que dando forma para o jeito que nós vamos viver aqui. De forma que nós vamos adquirindo através dos exemplos, através das experiências, através de ouvir principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós, que são o nosso pai e nossa mãe, nós vamos aprendendo um jeito de ser aqui nesse mundo. Né? Como é que eu tenho que ser aqui nesse mundo? E aí vem a nossa educação, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a cantar, nós aprendemos a nos movimentar, nós vamos para a escola, nós vamos para a igreja, recebemos um monte de informações que seriam como que para desenvolver o nosso ser aqui, nesse mundo. Desenvolver aquilo que chega, aquela essência que chega. Como dar recurso para ela encontrar um sentido de estar aqui nesse mundo. Mas não é bem assim que acontece. Ao invés de nós encontrarmos um sentido para estar aqui desde a nossa essência, nós somos quase que convidados a abandonar a nossa essência e representar um papel. Né? E atender a uma expectativa que está posta, digamos, pela sociedade humana, que está representada nuclearmente pela nossa família. E as coisas que ela acredita, as crenças que ela tem, o conhecimento que ela tem, o mundo como ela é para ela, e nós vamos, então, como que aprender isso. Só que aprender tem sido para nós, e essa é a nossa realidade, e é por isso que nós estamos aqui falando de autoconhecimento, que essa essência, de certa forma, ela foi apagada, ou que ela foi escondida, ou que ela foi roubada. E o mundo exige de nós muitas coisas que nós temos que desenvolver desde condicionamentos da essência, que nós temos que aprisionar nossa essência para corresponder a expectativas. Eu acho que ressoa bastante para todo mundo que nós temos que atender a uma expectativa. Nós temos que estar num mundo a fazer certas coisas. Muitos filósofos e psicanalistas falam sobre o ser e o ter. E eu acho que por aí nós podemos ter uma visão um tanto simples e clara de que nós estamos muito mais atendendo a um ter alguma coisa, possuir alguma coisa, para poder, a partir desse ter ou desse possuir, ter alguma importância ou representar alguma coisa para a sociedade, muito mais do que o ser,
que o ser é aquilo que nós já somos, é aquilo que nós temos de espontâneo, é aquilo que nós temos da essência, é a voz de cada um, é a expressão, é o sorriso de cada um, é o jeito que cada um tem de se movimentar, são certos gostos que cada um tem que não dependem da personalidade, são certas aptidões que nós temos, aptidões artísticas, aptidões para o trabalho, aptidões, muitas aptidões que nós trazemos isso, mas que não são desenvolvidas. É como que a gente fica esquecido, né? Então, o quarto caminho é uma consciência de que nós estamos aqui, não somos daqui, vamos ficar um tempo aqui. E, então, o que é o Enneagrama? Como um primeiro olhar do que é o Enneagrama. Para quem nunca ouviu, não teve nenhum contato, o Enneagrama é uma figura. O Enneagrama é isso que vocês viram aí no convitezinho que o Rodrigo fez, que existe ali uma figura, que é um círculo, e esse círculo tem dentro dele uma estrela, que é uma estrela de 9 pontas, e que cada uma desses pontos da estrela representa, no primeiro momento, representa o distanciamento que nós temos da essência. Se nós imaginarmos esse círculo do Enneagrama, existe um ponto imaginário no centro, esses pontos que estão nas extremidades do círculo, eles estão representando um distanciamento, é como se nós tivéssemos nos distanciado. Alguma coisa aconteceu conosco que como que nos joga para fora, nos expulsa da essência. E essa expulsão é que gera esses 9 pontos, que esses 9 pontos, no Enneagrama, como é na introdução, como é o Enneagrama, como esse caminho de conhecer essa parte de mim, que não sou eu, que é essa parte da minha personalidade que eu adquiri aqui no mundo, ele representa o que seria, então, a nossa neurose, o que seria, muito bom, Rodrigo, o que seria o que nós chamamos no mundo aí o ser neurótico. E o ser neurótico equivale aqui na nossa linguagem ao ser que esqueceu de si mesmo. Como que ele está preso em alguma coisa que está representado pela personalidade dele, ou que está representado na personalidade dele como um defeito. E então, esses 9 pontos, digamos que são essa distância do centro, que é como na palavra, nós podemos usar como isso, imagine que isso fosse um alvo, né? E que o centro do círculo seja então a mosca do alvo, é onde eu quero acertar a minha seta. Mas eu disparo a minha seta e eu não consigo acertar no alvo. Eu faço um desvio daquele centro e vou para um ponto. Então, cada ponto desses representa um desvio. E o desvio, do grego, a palavra pecado representa desvio. Então, nós podemos dizer que cada um desses pontos representa uma forma de pecado, considerando o pecado não alguma coisa que diga respeito à espiritualidade ou que diga respeito ao conceito judaico-cristão mesmo, que relaciona o pecado como uma atitude nossa contra Deus, ou um ato de pecado contra Deus. Mas se não como pecado, como um erro de perspectiva, né? Então, o Enneagrama mostra o pecado assim, cada ponto desses representa um erro. E esse erro é o erro da nossa personalidade. É esse erro que fez com que nós nos distanciássemos do ser. É esse erro que fez com que a essência ficasse esquecida. É esse erro que é o que o mundo, a expectativa, a nossa família, a sociedade nos arrancou. Ele nos arranca da nossa essência e instala como que um vírus, um erro na nossa personalidade. Então, conhecer o Enneagrama é conhecer esses erros, conhecer esses desvios da personalidade. Cada ponto do Enneagrama é um pecado, ou é um desvio da personalidade, ou é um apego falso ao amor. Se nós imaginarmos que o centro disso tudo, o que é nosso ser essencial é puro amor, e isso nós intuitivamente, cada um em algum momento da vida já percebeu isso, que nós somos essencialmente amor, e que a neurose é a perda da capacidade desse amor, então o Enneagrama é como que um guia para eu ir resgatar essa capacidade de amar. E resgatar a capacidade de amar seria o sentido do quarto caminho, esse estar no mundo sem ser no mundo. Eu estou no mundo e eu estou aqui para amar. Eu estou aqui para descobrir que eu sou um ser
solidário, que eu sou um ser amoroso, que eu sou um ser generoso, que eu sou um ser criativo, que eu sou um ser ativo, que eu sou um ser que estou aí para fazer uma vida criativa, desenvolver alguma coisa criativa desde um lugar amoroso. E o Enneagrama, então, mostra como e por que eu não consigo esse lugar amoroso. E ele indica, então, aonde que eu tenho que fixar a minha atenção, para onde que eu tenho que dirigir a minha atenção, a minha observação, para perceber que isso é simplesmente um engano, que isso é simplesmente uma criação da mente. Que eu criei, então, uma forma de estar no mundo para corresponder a uma expectativa, vou dizer agora aqui de um jeito mais psicanalítico, a uma expectativa de papai e de mamãe. Papai e mamãe queriam que eu fosse assim. Eles gostariam que eu fosse assim, desse jeito, então eu vou me esforçar para ser desse jeito. Ou me esforçar para ser o contrário também, que não deixa de ser a mesma coisa. Ou você um ser que obedece, ou você um ser que é rebelde, mas de alguma forma eu vou estar entregando o meu ser, eu vou estar entregando a minha essência. Então, conhecer o Enneagrama, estar cara a cara com o Enneagrama, é estar cara a cara com o meu erro. O que aconteceu comigo? Né? O que aconteceu comigo que fez com que eu esquecesse de mim? E o que eu tenho que lembrar de mim? Eu tenho que lembrar de mim, então a virtude humana, que nós todos intuímos e inspiramos que somos virtuosos, né? Então, essa ferramenta é esse ponto, ou saber qual foi o meu erro, qual foi o meu pecado, ou ao que eu estou apaixonado, né? Eu me apaixonei por alguma coisa e essa paixão me retirou essa capacidade de amar. Para eu resgatar essa capacidade de amar, para eu encontrar o sentido daquilo, para eu lembrar verdadeiramente de quem que eu sou, então é como que eu preciso passar por aí. Então, o autoconhecimento é quase como uma condição para encontrar esse sentido da vida. Se eu não buscar isso em mim, eu não vou encontrar. Gurdjieff dizia de uma forma bastante dura, Gurdjieff dizia assim, que se um não busca a si mesmo, se um não encontra em si mesmo, se um não lembra de si mesmo, ele vem para essa vida e ele morre sem saber que viveu. Ele dizia, você vai morrer como um cachorro atropelado na rua que nem sabia que estava vivo. E isso, então, é a roda, digamos, do sofrimento. É a roda da repetição. Nós, como estamos aqui, se nós não estivermos atentos para fazer alguma coisa por nós mesmos, desenvolver uma capacidade que nós mesmos temos, desenvolver um potencial que nós mesmos temos, que consiste em lembrar de si para encontrar um sentido de estar aqui, encontrar o sentido de estar contente, de estar com boa saúde, de estar querendo realizar, de estar motivado, de querer criar coisas, né? Esse é o sentido de estar aqui. Citando um pouco um filósofo, um pensador americano que chamava Emerson, Ralph Emerson, ele falava que uma rosa é uma rosa. E logo ele dizia, é uma rosa. E que é uma rosa. E é uma rosa. E é uma rosa. Uma rosa é uma rosa. Esse é o sentido do autoconhecimento. Nós encontramos o que nós somos mesmo. E dar sentido para o que nós somos. Né? Encontrar, como um pouco agora parafraseando o baiano, a dor e a delícia de ser o que é, e não de ser o que os outros querem que eu seja ou o que os outros esperam que eu seja. Vou fazer agora com uma pequena conclusão, e talvez tu me orienta um pouco, Rodrigo, mais alguma, para ser mais específico e tal, mas assim falar agora desde a voz de Cláudio Naranjo, que dizia que o sentido da vida é como o sentido de um tomateiro que dá tomate. Um tomateiro, ele existe na natureza, ele cresce para dar tomate, simplesmente. Um tomateiro é para dar tomate. E um ser humano, o que é? Qual o sentido de um ser humano? O que é o tomate para nós? Como que nós nos realizamos? Um tomateiro, se ele floresce e vem uma seca e cai a flor,
ele não se realiza, ele não produz o tomate, né? E como é para nós isso? Que seca é essa que seca a nossa flor e não permite que nós, então, geremos esse fruto? Que fruto é esse, né? É vermelho, é bonito, como que é esse fruto nosso, fruto da nossa existência? Então, o que aconteceu com a nossa flor? Por que a nossa flor não gera fruto? Como que nós temos que cuidar dela? Estou aqui imaginando qual é a forma do meu fruto. Se eu já estou... Se está muito machucado, se está seco. Mas podemos entrar em muitos desses temas que você trouxe, dessas particularidades, mas tendo em vista que estamos num momento de introdução, eu vou chamar primeiramente um dos motes do encontro de hoje, que foi a relação do eneagrama com o momento particular que estamos vivendo de reclusão social, né? Então, como todo esse conhecimento e essa experiência que você está trazendo com o quarto caminho e com o eneagrama pode nos auxiliar no momento específico que a gente está vivendo. Como saber sobre o meu desvio, qual é o meu desvio, pode me auxiliar nesse momento. E outro, é possível perceber que eu desviei nesse momento? Sim. Eu vou te pedir para colocar a figura de novo aí, tá. E vou convidar para nós fazermos um primeiro olhar para o eneagrama. Então, nesse cara a cara, olhar para o eneagrama desde o triângulo. Se vocês olharem mais detidamente, vocês vão ver que existe um triângulo, um triângulo central, com 3 lados iguais, que tem um ponto que está bem em cima, aí um ponto na esquerda e um ponto na direita. Esse triângulo representa a base daquilo que é a diferença de como nós ficamos depois de não desenvolver a nossa essência, ou então depois desse esquecimento de si, desse esquecimento parcial. Vamos dizer que o nosso nascimento, a nossa chegada, a nossa queda aqui nesse mundo, junto com a recepção que nós temos, que o nosso núcleo familiar, social nos proporciona, é que promove esse esquecimento. Então, nós caímos e nos esquecemos. Se nós olharmos na base do triângulo, nós podemos imaginar que cada um desses 3 pontos, das 3 extremidades, dos 3 vértices do triângulo, representa um dos nossos cérebros. E se nós pensarmos o nosso tronco cerebral como o nosso cérebro, que é a base, que é o funcionamento, que é o nosso cérebro que nos faz iguais aos outros animais que tem no planeta, porque esse nosso tronco cerebral é muito parecido com um lagarto, com um crocodilo, com um jacaré. Os répteis já têm isso. Essa sensibilidade para a sobrevivência, para a autoconservação, para se defender do perigo, para se defender do frio, do calor, da intempérie, para se proteger. Tudo isso, nós não precisamos do nosso cérebro superior para isso. Existe um ser que dá conta disso em nós. Nós temos uma capacidade, uma inteligência em cada um dos 3 centros que é capaz de manter a vida. Nós, só com esse tronco cerebral, só com esse ser instintivo motor que nós somos, que é esse que está se comunicando agora que vocês estão vendo em mim, que é esse que gesticula, esse que tem essa voz, que tem essa intenção, essa intenção de movimento, tudo isso aí acontece de uma forma quase que autorregulada, como uma inteligência que não precisa de um acompanhamento. Outra parte de nós é a nossa parte mais emocional, que corresponde, então, a uma outra parte do cérebro, que é o nosso cérebro médio, que é um cérebro que também outros animais têm. Se nós imaginarmos, por exemplo, o mundo dos mamíferos, nós vamos ver cuidados, nós vamos ver até um certo afeto, nós vamos ver até certos comportamentos que lembram muito comportamentos humanos, como uma fêmea cuida das suas crias, ou como um macho cuida da sua fêmea quando ela está criando, ou como que ele protege, né? Então, isso aí é uma coisa que um jacaré não faz. Isso é uma coisa que uma galinha não faz, que um mosquito não faz, mas um mamífero faz.
um ser do mar faz, né? E a outra parte de nós, esse outro ser, então, que é a nossa parte intelectual, que corresponde ao neocórtex. Então, um primeiro olhar do Eneagrama vai demonstrar que nós desenvolvemos a nossa personalidade, ou esse erro da personalidade, em um desses cérebros, predominantemente. De forma que nós podemos dizer que nós somos mais instintivos motores, ou mais emocionais, ou mais intelectuais. Cada um de nós é um pouco assim, né? Cada um de nós ou é mais pensante, ou é mais emocional, mais dramático, ou é mais fazedor, mais ativo, mais desconectado das coisas, muito mais ação e menos pensamento, menos emoção. Então, isso é um primeiro olhar. E então, como que nós podemos, nesse tempo de estar assim presos em casa, provavelmente as pessoas que são mais instintivo-motoras, elas estão mais ocupadas fazendo algumas coisas dentro de casa. Se a pessoa tem jardim em casa, se ela tem um quintal, se ela tem possibilidade, provavelmente ela vai estar com muita necessidade de atividade. Pode ser que ela vai estar querendo muito mais limpar a casa, pintar a casa, como que a ansiedade dela se resolveria fazendo coisas, fazendo com os braços, não sei, capinando, mexendo no quintal, cortando grama, tendo que ter uma atividade, não consegue ficar muito parado, né? As outras pessoas que são mais emocionais talvez estejam mais afetadas, talvez estejam mais entristecidas, mais carentes de contato, gostariam mais de estar perto. Ah, que pena que nós estamos isolados, eu não consigo ver, eu não estou vendo meus amigos, eu não estou vendo meu namorado, eu não estou vendo meu sobrinho, não estou vendo minha filhada, e fica um pouco mais nesse mundo, mais nesse mundo emocional, mais da carência do relacionamento. E outras pessoas podem estar muito ansiosas, com muitos planos, com muitos pensamentos, e ao mesmo tempo muito limitadas dentro de casa, porque não tem iniciativa para fazer coisa, não tem iniciativa para tirar um móvel do lugar, para pintar, para limpar, porque não faz parte, então, desse erro da personalidade dela. O erro da personalidade dela está muito mais centrado nesse mundo intelectual. Pode ser que ela está mais ansiosa, querendo fazer planos, eu vou fazer, depois eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer isso. Ela fica muito mais no mundo mental. Então, isso nós podemos observar. Né? Podemos observar que nós somos mais assim ou mais assado. E aprofundar, então, conhecer a estrela, conhecer cada um dos pontos, seria como que aprofundar essa observação e esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento, que é esse conhecimento do que aconteceu comigo. É um autoconhecimento, dá para se dizer assim, do que eu não sou. Porque nós não somos assim. Nós não somos neuróticos. Nós não somos mentais ou emocionais ou instintivos motores. Nós estamos assim por causa dessa condição que a vida nos impôs. A vida como ela é, a civilização como ela é, a família como nos recebeu. Mas nós não somos isso. Então, uma primeira etapa seria conhecer o que eu não sou. E nesse tempo, então, que nós estamos parados, provavelmente a maioria de vocês está com menos demandas externas. Pode ser que o mundo não esteja cobrando tantas coisas, principalmente as pessoas que estão em isolamento, e isso pode proporcionar um tempo mais de introspecção. E daí a tua pergunta, se agora é possível isso ou não, pode ser que seja até mais propício agora. Pode ser que você encontre até mais tempo, mais um espaço, para você se dedicar a esse olhar para você mesmo. Porque ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Isso é uma coisa que cada um faz por si mesmo ou não faz. O que nós recebemos da nossa família, da educação, das diversões que nós tivemos, da religião que nós praticamos ou não praticamos, da escola que nós frequentamos ou não frequentamos, tudo que nós recebemos não dá conta disso. Não tem ninguém preocupado com isso. O mundo não está olhando para isso. O mundo, ao contrário, o mundo está querendo nós para alguma coisa. O mundo está querendo as pessoas que tenham certas habilidades para fazer certas coisas, que tenham certas imagens para fazer outras coisas, que tenham certos conhecimentos para fazer outras coisas. Eu não quero que você seja você mesmo. Então, nada no mundo, nada que nos cerca, nenhuma organização, nenhuma instituição, nada nos leva ao autoconhecimento. Ninguém quer.
que nós cheguemos a isso. O mundo não está para isso. Nós não vivemos esse mundo assim. Pelo menos não esse mundo aqui que nós vivemos. Aqui, esse mundo que nós vivemos aqui, que eu digo aqui, o mundo ocidental. E até o mundo oriental, como é hoje também, que é bastante já, digamos assim, está tudo muito corrompido, muito desvirtuado do que eram os caminhos mesmo, né? Então, o mundo não quer que nós nos lembremos de nós mesmos ou que nós temos esse autoconhecimento. É nós que temos que querer isso. Não vai ter ninguém que vai fazer por nós. E é só nós que podemos fazer. Então, quando nós tratamos de psicologia e falamos em enneagrama, nós estamos falando de psicologia como estudo de si mesmo. E não existe essa psicologia. A psicologia dos eneatipos, que está posta aí nos cartazes que vocês viram, da divulgação do enneagrama, é uma psicologia que está referida a uma ciência muito antiga. A psicologia não é algo novo desse mundo que nós conhecemos, desse mundo iluminista, ou desse mundo pós-medievo, pós-a barbárie. Não. Essa psicologia que nós conhecemos agora é uma psicologia que nós chamamos de estudo do comportamento humano, por exemplo. A psicologia estuda o comportamento humano. Mas como que eu posso estudar o comportamento humano? Como que alguém estuda o comportamento do outro? Como que isso pode ser uma ciência? Eu posso, por exemplo, como um cientista, observar como que as formigas se reproduzem, como que elas fazem os seus ninhos, o que elas comem, quanto que elas vivem, enfim. Eu vou fazer um trabalho diligente, de observação, vou usar aparelhos, vou usar métodos, vou dedicar um tempo muito grande, vou precisar de muito conhecimento sobre as formigas e vou dedicar a conhecê-las. É possível que eu faça, que eu seja, digamos, um cientista que conheça formigas. Mas como que um cientista pode ser psicólogo? Como que eu posso estudar o comportamento do outro? Quem que vai se oferecer para alguém, para eu observar? Você se oferece para mim, eu observo você e faço um estudo do comportamento humano? De cara, isso não existe. De cara, isso é impossível. Então, psicologia é isso que um pode fazer por si mesmo. Psicologia é o estudo de si mesmo. Se eu vou estudar o comportamento humano, eu não posso estudar o comportamento de outra pessoa. Eu posso estudar o meu comportamento. Então, eu preciso saber como é o meu comportamento. E para saber como é o meu comportamento, eu preciso me observar. E esse tempo de reclusão, esse tempo de pandemia, então, onde tem muito menos expectativas, pode ser um tempo propício para isso. Porque eu repito para vocês, isso não interessa a mais ninguém. Isso só interessa a você. Só interessa a você. E só vai beneficiar, num primeiro momento, você. Depois, no andar do caminho, quando nós começamos a falar sobre autoconhecimento no sentido mais profundo, nós vamos ver que quando nós fazemos isso, quando nós lembramos de nós, quando nós empreendemos esse caminho de autoconhecimento, nós estamos trazendo virtude e amor para a coletividade, amor para a humanidade. Nós estamos ajudando como que a salvar, e aqui um salvar entre aspas, toda a humanidade. Quando um se salva, ele está ajudando a salvar o outro também. Mas se você não se interessar por você, você não pode se interessar pelo outro. Então, psicologia deve ser um interesse em si mesmo. Quem quer estudar psicologia tem que ter um interesse em si mesmo. E o interesse em si mesmo, o conhecimento de si mesmo, é que vai abrir todas as possibilidades para você começar, ou para um começar a compreender o que é o ser humano, a compreender o que é esse sentido da vida, por que nós estamos aqui. Então, é um trabalho, o trabalho de observação de si é um trabalho de psicologia. Se observar é psicologia. Né? O que eu vou fazer? Psicologia. Psicologia, eu vou me observar. Em tempo de pandemia, então, quem sabe se tem alguma coisa melhor para fazer do que isso? Quem sabe se não é um momento agora que esteja muito propício para isso. O que me dói, o que não o que me dói, mas o que assim que me limita, o que me diz, puxa vida, como fazer isso, é que nós não podemos nos encontrar. Né? Isso é o ruim da pandemia. Nós não podemos aqui, por exemplo, hoje nós poderíamos estar todos na mesma sala, conversando. Aí no espaço que o Rodrigo tem, por exemplo, em São Paulo, muitos de vocês são em São Paulo, nós podíamos estar todo mundo reunido e conversando, assim, juntos, né? Porque nós não podemos. Então, nós
vamos criando, e vocês aqui juntos estão também criando um espaço de psicologia, um espaço de autoconhecimento. É isso que nós estamos fazendo. É criar uma possibilidade de psicologia, ou de conhecimento de si mesmo, de estudo de si mesmo, através do encontro assim, encontro aí na Terra. Eita, que beleza. Graças, Elvio, fiquei... É bom te ver entusiasmado, assim, mexendo, falando com o corpo. Quem te conhece mais, conhece bastante o Elvio mais pausado, com os tempos, te ver assim, cheio de vitalidade, contagia. Sabe o quê? Que não vai descobrindo de que a raiva, né, que é um dos temas centrais do Enneagrama, né? Um dos 3 temas centrais, das 3 motivações desvirtuadas, nossa, uma das 3 energias desvirtuadas ou usurpadas pela personalidade é a raiva. E existe uma forma da raiva no ser-são. Uma personalidade sadia também tem raiva. E a raiva, então, a expressão de uma raiva sadia é a veemência, é o entusiasmo, o querer que uma coisa aconteça, né? Então, é uma forma sadia de fazer, falar com força, falar assim com um entusiasmo capaz de mover a raiva do outro também, né? Conhecer um potencial que nós não conhecemos. Quer dizer que eu estou com raiva agora, né? Essa raiva positiva que também constrói e também pode ajudar a destruir aquilo que já não serve mais, né? Sem a raiva, algumas estruturas não caem e algumas paredes não sobem. Nós precisamos disso. Sem o autoconhecimento, nós não revelamos uma raiva sadia. E sem uma raiva sadia, nós não conseguimos ter uma vida legal. Nós precisamos dessa veemência para estar no mundo, para proteger nossas coisas, para proteger a nossa cria, para defender aquilo que nós acreditamos, para defender o sentido da humanidade, para defender as coisas que, como eu acho que elas devem ser, nós precisamos disso. Então faz parte também estar com isso vivo, né? Sim. Uma pessoa sem raiva, ela é facilmente dominada, escravizada. O corpo consciente, o trabalho. Eu acho que esse foi... A raiva é um sentimento muito, hoje em dia, muito... que está muito borrado, tendo em vista essa sociedade tão violenta, a raiva parece que está sempre vinculada à violência. Mas a raiva é a raiva e a violência é a raiva que não... Essa raiva que não pôde ser expressa, essa raiva contida, essa raiva que não pôde ser direcionada. E quando ela vai sair de uma maneira violenta mesmo. Mas a partir do momento que eu incorporo essa raiva como uma base de existência também, como um dos sentimentos elementares, eu posso agir no mundo e ir atrás do que eu quero, dizer não para aquilo que eu não quero. Né? A raiva também, além de construir, ajuda a dar os limites. Né? E é um momento importante de poder dar os limites também, e trazendo para esse tema que você fala, que a gente trouxe da pandemia, o Enneagrama, né? Apesar de todo mundo poder estar em casa, pode ter muita coisa para fazer. Dentro dessa telinha aqui, existe um infinito. E se eu não tenho a força, não só cognitiva, mas de corpo para dizer, não, isso eu não quero, quero isso, ou não quero isso, nem isso, eu não quero nada, fica difícil poder escolher esse caminho de olhar para si, essa psicologia, dessa lembrança de si. Como você já trouxe muito conteúdo, Elvio, eu acho que podemos começar um momento agora de decantação de tudo isso, de trazer para o corpo, de certa maneira, esses conceitos que foram apalpados e que certamente em cada pessoa aqui tocou de um jeito. Então eu acho que podemos entrar num momento de decantação, ou se essa raiva estiver muito ativa e tiver coisas emergindo também, se alguém quiser trazer alguma coisa, se alguém tiver alguma proposta também,
de se colocar no mundo, de se colocar aqui no organismo, eu acho que também pode ser até mais válido desse momento, porque eu acho que a gente está, pelo menos eu ainda me sinto um pouco fogoroso, assim, se alguém sente que tem algo, alguma chispa acesa, algo que está emergindo, a gente pode também trazer aqui para a roda e aprofundar, e entrar um pouco mais. Sim, eu acho que isso vale bastante a pena. A minha raiva, essa, essa, esse momento aqui, penso que pode ser de abrir microfones, de perguntarem, enfim, de vamos buscar o que é esse cara a cara aí, Ótimo. né? O Elvin não vai bater ninguém, aproveitem que ele está com essa raiva, mas ele não é violento, está do outro lado está lá no Rio Grande do Norte. Eu acho que eu já conheço o Diego de algum outro encontro, talvez conheço o Luiz também, acho que já tivemos juntos no outro encontro, e a Andréia também já conheço um pouco, a Tereza, mas assim, podem abrir seus microfones e acho que é um momento que pode ficar muito mais rico se a gente for mais espontâneo aqui, se a gente trazer mais coisas nesse cara a cara, né? Eu também não vou dar muita coisa para vocês hoje, sim, não vou distribuir flores, né? Mas talvez despertar alguma possibilidade, né? Diego ia falar, Diego? Oi, Elvio, boa noite. Vocês estão me ouvindo, gente? Pareceu que eu levantei a mão, mas eu não levantei, não. Eu tava. Isso é só uma técnica. Ah, eu, é, eu queria que você repetisse as três partes antes do quarto caminho, que eu já esqueci. Era o fakir, O monge monge e o yogi. e o yogi. Pô, enquanto você falava, eu fiquei refletindo sobre o quarto caminho, se não seria um grande desafio na experiência de que, pô, os outros três caminhos você tá, é, a gente alcança uma dimensão fora da terrena, né? E então, na terrena, o grande desafio seria conseguir alcançar aquele estado mais incorporado, né, aqui na vida, né? Sim, seria mesmo uma realização, né? É como, sei lá, numa doutrina, numa filosofia religiosa, um testamento, né, alguma coisa assim, mais em outra conotação, né, teria acho que esse sentido. Eu fiquei aqui filosofando fiquei pensando enquanto você falava. Sim. Então, o sentido do quarto caminho então, é o homem na Terra, né? É Sim, estar aqui com a consciência de que não é daqui, mas que tudo aquilo que eu inspiro como o melhor que eu tenho para fazer aqui começa com autoconhecimento. E que aqui é um lugar, sim, é um lugar de amor. Aqui é um lugar de perfeição. Se nós quisermos encontrar o paraíso, está tudo aqui. E esse paraíso está aqui para nós, para proporcionar isso, para propiciar esse estado amoroso. Está tudo aqui. Eu posso ver o paraíso e posso ver o inferno. Então, o autoconhecimento é quase como que uma escola também de aprender a viver no paraíso, né? Eu digo que é aprender a viver com os quatro elementos. É aprender a viver com o fogo, aprender a viver com o ar, aprender a viver com a água e aprender a viver com a terra. Então, a capacidade que nós temos de viver isso, de ser fogo, de ser terra, de ser água, de ser ar, então é que é a nossa realização. É essa integração com o que está aqui. E isso é o mundo espiritual.
A nossa realização espiritual não é uma coisa de nós querer ir para outro mundo. Não. Isso só existe aqui na Terra. Talvez se existe um outro mundo, aquém ou além daqui, ninguém nem fala em espiritual. Não sei se isso é uma coisa nossa, é uma coisa terrena, é uma coisa do homem. O desenvolvimento espiritual é aqui mesmo. O nosso espírito é isso aqui, é aprender a amar. Não é subir aos céus ou mesmo como um caminho, um dos 3 caminhos outros, que é se retirar do mundo. Né? O 4º caminho é um caminho espiritual, é o caminho do homem aqui agora, aqui na Terra. Né? O caminho do homem que se conhece e que ama. Esse é o nosso espírito. O espírito do homem na Terra é o espírito da natureza, é o espírito de nós estarmos aqui e sermos hábeis aqui. Sermos hábeis do corpo, sermos hábeis emocionalmente, no sentimento, e sermos hábeis também no conhecimento. Isso é a espiritualidade. Me vem, Rafael, meu nome, para quem não escutou, me vem dessa observação do Diego, que também nesse lugar de lembrar-se que eu estou aqui, lembrar-se de si, que tudo que eu faço, todo do momento que eu acordo e até no momento que eu estou dormindo, existem 3 partes em mim. Que tem uma parte que é instinto motor, uma parte que é sentimento e outra parte que é razão. Só que eu esqueço desses 3 lugares. Eu acordo, vou fazer as coisas e eu esqueço que eu tenho esses três lugares internos. Eu tô comendo com esses 3 lugares. Mas esquecido desses 3 centros. Se eu estou correndo, ou se eu estou trabalhando, estou escovando os dentes, eu estou fazendo isso com os 3 centros. Só que eu esqueço disso. E aí, pendo para um lado uma das pontas do triângulo, né? E esse pender me traz desarmonia interna. Então, por isso eu sou infeliz, por estar desarmonizado com os outros lugares que estão dentro de mim. O lugar de sofrimento me parece ser isso, sim. Eu estar só no pensamento, e aí eu sofro só com o pensamento, e esqueço que existe sentimento e que existe um corpo sadio, que funciona sozinho, que faz digestão sozinho, que o coração bate sozinho, que eu respiro sozinho. E que a observação disso não é algo mais complicado, senão algo mais simples, que é só a simplicidade do que já é. Não de algo que eu tenho que inventar pela mente, ou que eu preciso sair fora do comum e do normal. Não é nada fora do normal. É o contrário, é mais dentro possível, mais simples possível. Como só inspirar e respirar, assim. Que eu paro agora, solto o ar, e é só isso que eu tenho agora. As outras coisas que eu imagino que eu tenho é só ilusão. O sentido da lembrança de si me vem isso. Lembrar que eu ando a todo momento, a todo instante, com os 3 centros. E o Enneagrama, para mim, então, foi um lugar onde eu pude clarear que eu estava esquecido desses lugares internos. Que eu ando pelo mundo esquecido desses lugares internos. Ele possibilita que eu tenha mais intimidade com o meu corpo, que eu tenha mais intimidade com os meus sentimentos e mais intimidade com os meus pensamentos, com o desenvolver do processo. Podemos ter uma voz feminina?
lá, vou me arriscar aqui. Olá, Elvio. Oi, Boa noite, Maria. gente. Maria Sueli, isso. Eu já fiz o Enneagrama, para mim foi muito, muito especial, foi um grande divisor de águas, no sentido de me conhecer e poder me ajudar a ir cada dia, cada vez mais fundo nesse olhar. Mas eu queria... Você falou algo que me chamou muita atenção, no sentido de a gente se observar, se conhecer, porque, como você falou, o mundo não quer nem saber de seus movimentos. E uma coisa que me chama muita atenção é esse lugar muito comum em nós humanos de estar sempre fora, responsabilizando outros status, outros lugares, como a culpa é do governo, é do pai, é da mãe, é do vizinho. E eu, de repente, isso me tocou que, assim, o mundo está meio que nessa mesma categoria. É o mundo que não quer. Então, assim, é algo que está sempre fora, justificando atitudes e não atitudes dentro da sua dinâmica de vida, né? Então, quando você falou o mundo não quer, eu fiz, gente, o mundo, o que é o mundo, né? O que é o mundo quando você fala isso? Eu acho que seria essa a pergunta. Se nós pensarmos o mundo como ele é, como nós chegamos aqui, pensarmos na natureza, nos astros, na terra, nas florestas, enfim, no céu, no sol. Então, de verdade que esse mundo não tem qualquer interesse específico em nós, né? E essa parte do mundo, então, que está representada pela humanidade, pelos homens, ela também não veio, nós não estamos aqui para isso. Quando nós chegamos aqui, os nossos pais não estavam interessados nisso. Os pais deles também não estavam interessados nisso. É esse sentido que eu digo que se nós não tomarmos a iniciativa, se não chegar um choque na nossa vida, nós vamos simplesmente cumprir esse papel que eles determinaram para nós. Então, quando se fala culpa, no início você falou que se é culpa do governo, culpa é culpa do mundo, sim, mas só que não interessa para nós culpa. Posso resumir dizendo que a culpa de eu ser infeliz, de eu ser assim desse jeito, de eu ser isso ou aquilo, de eu ser mais risonho, mais o quê, é culpa dos meus pais. E eu vou estar certo com isso. Claro que eu vou estar certo, porque foram eles que me receberam. Só que isso não importa. Nós investigar e encontrar culpado não vai nos tirar desse lugar. Nós podemos simplesmente chegar e acusar assim, nós estamos assim, isso aí, nós já estamos, de certa forma, as teorias psicológicas do século XX, as abordagens, a psicanálise, tudo isso já dá conta de que nós temos um problema com os pais, e que a culpa é dos nossos pais. Mas o caminho do autoconhecimento não é um caminho de encontrar culpados, é um caminho de reconhecer-se, de ver o que aconteceu comigo, né? Uhum. Posso colocar? É porque, assim, na minha estrada, eu minimizei, eu consigo minimizar muito e tirar essa palavra de culpa, porque é um lugar muito confortável de se responsabilizar. E eu me tornei mãe e eu entendi muito qual foi a dinâmica de minha mãe, por exemplo, né? Então, assim, me chama a atenção essa coisa, como o Enneagrama é mais uma ferramenta que nos chama para nós mesmos, para si mesmo, né? Nós podermos começar a olhar a partir de um outro lugar, né? E que não é o da culpa. E porque o que é mais difícil mesmo nesse planeta é nós aterrarmos, né?
porque no que a gente aterra, ancora, essa grande possibilidade de consciência, de entrar em conexão com o outro e, enfim, de estar presente, né? Recém eu vi um documentário que eu recomendo, I Am, no Netflix, e que lá tem uma passagem do Instituto do Coração e que fala o quanto nosso corpo é estruturado para vivenciar a compaixão, a solidariedade e esse grande encontro, né? É muito, muito especial, porque a ciência está aí provando o que tantas outras segmentos, né, espirituais e etc., nos apresentam. Então, é isso. É porque quando tocou, enfim, isso mexeu aqui, mas é isso. Obrigada, Elvio. Obrigado Prazer também. te conhecer. Isso que tu está dizendo nos dá conta, não conheço bem assim, especificamente o que você está trazendo, mas provavelmente nos dá conta que nós somos virtuosos, naturalmente. Que a virtude não é uma coisa que nós temos que aprender nesse mundo. Que a virtude está usurpada pelo pecado, por esse erro, né? De forma que o Enneagrama, no momento que um toma consciência desse erro, desse pecado, nós vamos perceber que o problema do pecado não é nem o pecado em si, mas é que nós temos um funcionamento inconsciente dele. Ele funciona inconscientemente em nós. E esse que é o nosso mal. E o trabalho com o Enneagrama, o trabalho de olhar qual que é o meu pecado e começar a me observar, é trazer isso para a consciência. E uma vez que isso vem para a consciência, ele deixa de ocupar o lugar da virtude. É como que a virtude emerge naturalmente em nós. Nós já somos virtuosos. Nós precisamos lembrar disso. Mas lembrar disso precisa tirar essa sombra, né? Esse falso amor que nós temos. Essa falsa luz que nós temos, que nós chamamos muitas vezes de amor, mas é que é muito mais um apaixonamento derivado do nosso condicionamento. Então, uma vez que nós tomamos consciência do pecado, a consciência é a cura. Porque aqui nós estamos falando o caminho, qualquer caminho que nós estamos falando é um caminho da consciência, de encontrar o que é consciência. Porque se nós nos perguntarmos se nós somos conscientes, isso é uma pergunta bastante que fica um pouco perdida. Por exemplo, se eu pergunto agora aqui, vocês estão conscientes? Que consciência que cada um tem agora? Né? Nós podemos dizer que nós temos consciência dos sentidos, por exemplo. Todo mundo pode dizer, eu tenho consciência da tela, eu tenho consciência do que eu estou escutando, eu tenho consciência do que eu estou inalando, do que eu estou sentindo o gosto, ou do vento, ou do calor. Imediatamente nós pensamos isso. Mas é isso tudo que está condicionado. Né? Então, conhecer esse erro, através do Enneagrama, é como tomar consciência, mas uma consciência de mim mesmo aqui e agora. Então, agora eu tenho uma tela, eu estou olhando, tem, sei lá, tem umas 20 janelas que estão abertas e eu estou vendo rostos, né? Algumas fechadas. Eu tenho consciência disso aqui agora. Mas a consciência que eu não tenho é de estar aqui olhando vocês agora. É essa simplicidade do autoconhecimento. É como a consciência da consciência. É consciência de ser consciente. É isso que vem no lugar da paixão, que vem no lugar do pecado. Quando um conhece o próprio pecado, observa suficientemente, como um detetive, como um cientista, que observa curioso e imparcialmente como é isso, o que acontece? Acontece uma mágica, porque eu trago isso para a consciência, e aí eu tiro a força disso. Porque a força disso é estar inconsciente. A força disso é que me põe a dormir. Mas se eu desperto, se eu ensino uma parte de mim a me observar, é como que eu estivesse botando luz em tudo aquilo que eu sou. Eu estou revelando as coisas dentro de mim. E é essa consciência que nos falta. E é essa consciência que revela, então, a virtude que nós somos. Que nós somos compassivos, que nós somos amorosos, que nós somos generosos, que nós somos solidários, que nós queremos o bem do outro, em primeiro lugar. Quem não quer o bem do outro, né? Quem não se regozija do bem do outro?
Só que a vida está tudo ao contrário. Nós não estamos nos regozijando do bem do outro. Nós estamos querendo loucamente o nosso bem. E isso que é o erro. Isso que é o desvio. Nós estamos desesperadamente querendo amor, querendo ser felizes. E é isso que está errado em nós. É ir buscar, é sair correndo aí fora, e buscar respostas, e querer ser amado, e querer amor. Inconscientemente. Eu acho que chegou a hora da gente vir para o corpo agora. Eu vejo várias carinhas bocejando, muitas ideias na cabeça. E eu proponho, então, abro um espaço para alguma última palavra nesse momento. Alguém gostaria de trazer alguma coisa, perguntar algo ou abrir algo? Ou vamos deixar um pouco a cabeça descansar? E talvez experimentar um pouco desses níveis de consciência, da consciência desse cérebro instintivo, motor, que o Rafael citou e o Evo também, consciência desse campo emocional, cérebro límbico, a consciência da cognição. E quem sabe experimentar um pouquinho dessa consciência da consciência, essa luzinha, desse espaço. Assim convido a todas e todos a se acomodarem de uma maneira confortável. Se acomodarem fisicamente, mas também aproveitar dos sentidos para ver se essa luz é agradável, se o meu pé está frio demais e eu preciso de uma meia, ou se está muito quente. Como deixar o ambiente de uma maneira em que eu possa descansar em mim mesmo. Em que eu possa, depois de tantas ideias que eu recebi, eu possa abrir espaço para que elas se acomodem de uma maneira que independa do meu controle. Eu gosto de chamar de decantação esse momento. Decantação é aquele movimento que se reconhece muito na química, em que tem dois líquidos diferentes, eles se misturam, se chacoalha bastante, eles se misturam, e quando se repousa o recipiente, aquilo que estava tudo junto começa a encontrar o seu espaço. E eu vejo que isso acontece dentro da gente também. Tanto no plano cognitivo, quanto no plano emocional, quanto nesse nível instintivo motor. Então eu convido vocês agora a um momento de repouso do tubo de ensaio do nosso próprio corpo. Lembrando que a ferramenta mais elementar para esse momento de conexão é a consciência da respiração. E ela pode começar de olho fechado ou de olho aberto, assim como cada pessoa se sentir mais confortável, para se abrir à percepção desse ar que entra e desse ar que sai. Entra e sai. Ele entra. Ele sai. Como a respiração, essa porta de contato do mundo externo para o interno. E eu me abro a perceber esse movimento de receber e de entregar. Eu
percebo a minha facilidade ou dificuldade em receber. E o quanto do meu corpo recebe. E o quanto do meu corpo se entrega à expiração. Eu percebo se existe esforço em algum desses movimentos. E se existe esforço, eu não me esforço para desesforçar, eu simplesmente reconheço. O fluxo. Se existe fluxo no ar que entra e no ar que sai. No ar que entra e no ar que sai. Simplesmente entra e sai. Eu percebo se existe prazer nesse simples contato do ar que entra e sai. Sem eu precisar fazer nada. O ar, eu recebo o mundo e eu me entrego para o mundo. Eu percebo também se existe incômodo físico. E simplesmente reconheço. Conectado e conectado com o ar. Que entra. Que sai. Reconheço. E me abro. A perceber o incômodo. Sem precisar eliminar, numa atitude de abertura. Percebo se existe também, é possível incluir o prazer nessa consciência daquilo que era incômodo, se ainda é incômodo. Se é possível conviver com dor e prazer. E o que acontece quando eu tenho consciência desse movimento? Enquanto o ar entra e sai. Entra e sai.
Eu posso reconhecer também como está o meu corpo físico. Inclua a percepção das partes que estão tocando com a cadeira ou o chão. Essa zona de contato. Do corpo físico com aquilo que extrapola o meu corpo físico. Enquanto o ar entra e sai. Entra e sai. E eu vou habitando o corpo físico, como a base, em contato com o mundo externo, com o chão, com a cadeira. Percebendo esse encontro, a força da gravidade que me joga para baixo. E o chão que de certa maneira me empurra para cima. E me permite essa estrutura física existir. Enquanto eu inspiro e expiro. E reconheço a minha estrutura física. Esse contato com o piso que vai se estruturando ali desde a bacia, a pontinha do rabo do nosso animal, que é o cóccix. Conheça esse rabo. O que acontece com a minha bacia, minhas pernas, quando eu reconheço que eu tenho um rabo? Será que ele está tenso? Será que ele também está respirando? Permito que esse momento de consciência reverbere no meu corpo. Eu não sou uma estátua. Sou um corpo que pulsa. Enquanto o ar entra, sai. E sai. E entra. E sai. Perceba as sensações do corpo. Se existem tensões, eu incluo ela na experiência. Eu levo a consciência e incluo todas as tensões. Eu percebo o efeito da consciência sobre as tensões. Eu incluo as vibrações micro que podem estar acontecendo. Eu permito que a autorregulação, que a sabedoria do corpo se manifeste nesse momento. Eu me entrego à sabedoria anterior ao meu conhecimento, muito mais antigo, muito mais antigo. É muito mais antigo. E eu posso descansar nela agora. E eu percebo que eu sinto as sensações.
E ao mesmo tempo não sou as sensações. É um passo antes. Eu observo essas sensações que atravessam o meu corpo. Só que existe algo antes do corpo. Enquanto o ar entra e sai. E sai. E eu me entrego. E na próxima inspiração eu incluo a consciência dos sentimentos. O que eu estou sentindo agora, qual emoção está presente, eu incluo. Enquanto o ar entra e sai. Eu dou dignidade e legitimidade a sentir o que for. Eu incluo a percepção do coração. Enquanto o ar entra e sai. Eu permito sentir. Seja alegria, seja tristeza, seja medo, seja raiva. Eu sinto. E eu me deixo sentir. Aonde quer que esteja pulsando sentir. Às vezes o sentimento está no coração, às vezes ela está no ventre. Eu sinto. E a cada expiração eu revelo o que eu sinto no mundo. Nesse momento eu não preciso guardar. Eu sinto e entrego.
E também dou um passo atrás e observo o sentimento, as emoções, reconhecendo que eu não sou o sentimento e a emoção. Eu sou quem observa. Eu sou quem observa os sentimentos. Enquanto o ar entra e sai. Entra e sai. Eu permito que o sentimento encontre seu fluxo, assim como as sensações. E também me abro a reconhecer se existem pensamentos que estão passando. E percebo que eu tampouco sou os pensamentos. Como se os pensamentos fossem a nuvem e eu sou o céu. Como se as ondas fossem as emoções e eu fosse o fundo do mar. Como se as sensações fossem as árvores e eu sou a terra. Enquanto o ar entra e sai. Entra e sai. E eu me abro a perceber essa consciência que reconhece as sensações, os sentimentos, os pensamentos, sem se prender a nenhum deles. Desidentificado. E agora, num momento
sabendo que é o momento em que essa introspecção está chegando ao fim, eu continuo conectado ao ar, que entra e sai, e percebo, se é possível, ainda sabendo que está chegando o fim de um ciclo, cultivar essa consciência que observa. Como que quando pousa um avião, eu ainda sigo na viagem da vida, observando. Eu vou pousando e repousando em mim, permitindo que o corpo vá se acomodando nesse pouso. Quem sabe com essa conexão, esse fiozinho de conexão ativa, de que eu sou algo além do corpo, mas o corpo está aqui. Eu sou algo além dos pensamentos. Sou algo aquém dos pensamentos. Eu sou algo além do sentimento. Enquanto o ar entra e sai. E exercitando e cultivando essa conexão, eu convido a cada pessoa, quando se sentir hábil e afim, a continuar a respiração e exercitar aos poucos como é incluir a visão nessa experiência. Incluindo, como se não estivesse finalizando a conexão, mas eu incluo, recebo um pouco de luz. O quanto de luz eu posso receber e me manter conectado. Se for muito, eu posso voltar, eu exercito essa musculatura do olhar. Sem apuro. Respeito à consciência. Eu não sucumbo. Eu reconheço que o mundo interno é importante quanto o externo, então exercito. Eu não vendo minha alma para os outros. Eu não
vendo a minha experiência íntima aos olhares. Eu compartilho minha intimidade através do olhar. Como que olhando lá de dentro e simplesmente abrindo uma janela, que é o olhar. Eu posso ter vergonha, eu posso ter alegria, eu posso ter medo. Se tiver medo, eu posso fechar o olho, me cobrir um pouquinho. Posso ver o quanto eu consigo sustentar.